Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores, destaques do Corinthians e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like, é muito importante para nós. Inscreva-se, tem um botão hypar para você também atribuir pontos ao vídeo. Esse botão, ele fica ao lado do botão curtir e comentários. Você clica no joinha, vai abrir uma telinha para você. Lá tem o botão hypar, na sequência, arrasta a tela, na frente tem os pontos que você pode atribuir ao vídeo e assim ele é distribuído para mais seguidores como nós, sem custo algum para você e a gente agradece muito, muito mesmo. Seu comentário também é importante e, se possível, compartilhe os vídeos com os amigos, assim a gente cresce e leva mais conteúdo para vocês. Agora sim, bora lá? Vamos falar de futebol? Cara, que pênalti foi aquele? Tá, não quero me passar por especialista em nada, mesmo porque eu não sou, mas, meu amigo, que louco, hein? Eu, assim, por muitas vezes critiquei o Kaká, mas, poxa vida, nesse lance, sabe, eu não marcaria pênalti, sem ser parcial. Gente, pô, o cara levantou o pé, sei lá, dá uma jogada temerária, 2 lances, mas pênalti? Será? O que você acha? Lance polêmico, gerou duras críticas, aí uma enxurrada de comentários negativos por parte da fiel torcida. Resultado, o adversário que não tem nada a ver com isso, marcou 1-0 para eles com o Sacha. Kaká, ao qual havia sido imputado, né, ou o vilão aí do primeiro pênalti, entre aspas, né, porque eu achei que não foi. Ele fez de cabeça, empatou a partida 1-1. E no final do jogo, castigo, hein? Corinthians perdeu várias oportunidades, várias chances. Vários jogadores tiveram condições de virar a partida, de ampliar o placar, mas o Corinthians, verdade, não teve competência para marcar. A máxima do futebol, quem não faz, toma. Eles foram lá, marcaram 2-1 e o Corinthians saiu de campo em seus domínios, derrotado por 2-1 diante do Red Bull Bragantino. Corinthians iniciou a partida com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu. Depois saiu para a entrada do Andileri, Ranieri, que depois deixou o campo para a entrada do Rian, José Martínez, André Carrillo, que deixou o gramado para a entrada de Thales Magno e Rodrigo Garro, Memphis Depay, Romero e Gui Negão. Cara, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Durante o jogo, eu percebi que alguns jogadores do Corinthians estavam, né, um tanto quanto cheinhos. Você percebeu a mesma coisa? Ou foi só impressão minha? É problemático, né? Aí parecia que alguns jogadores estavam cansados. Cara, eles cansaram 2 semanas. Treinaram mais 15 dias sem jogos oficiais. Ô, gente, alguma coisa está errada. Ou o cara não está se cuidando, ou o problema é da equipe que cuida da parte física. Há muito e muito tempo, o futebol vem evoluindo e priorizando a parte física, que é o alicerce, é a base, é tudo. O corpo é instrumento de trabalho do jogador. Se o cara não cuidar de si mesmo, poxa, tá complicado, hein? Bom, falando agora da partida, Ángel Romero começou o jogo como titular e ele criticou duramente as decisões da arbitragem, em especial do pênalti que, na visão dele e na minha também, não deveria ter sido marcado. Abre aspas. A gente tentou no começo, tentou controlar o jogo, infelizmente a gente não conseguiu. Tomou esse gol, né? Não sei se foi pênalti ou não, mas vem acontecendo muita coisa claramente contra a gente. É a mesma pessoa, mas a gente também não fez o trabalho que tinha que fazer. Tem que ser mais contundente na hora de finalizar. Vamos trabalhar nesses poucos dias que restam para ganhar do Fortaleza, afirmou Ángel Romero. Bom, como eu comentei para vocês aqui, né, após o Sacha abrir o placar para o time de Bragança, o Timão empatou com o Kaká e no finalzinho do jogo foi penalizado aí. Após jogada pela esquerda, a defesa corintiana falhou no corte e o Thiago Borbas aproveitou o rebote para decretar números finais da partida. Corinthians 1, RB Bragantino 2. Em resumo foi isso, né? Corinthians teve as melhores chances, dominou as atitudes em sua maioria. O time de Bragança contou com uma ótima e inspirada noite aí do Lucão, goleiro adversário. E o Corinthians também não teve capacidade para aproveitar as chances que teve, e não foram poucas. Resultado é isso, né? Perdemos 2-1. E agora vamos falar do mercado da bola. Charles tem sondagem, mas quer ficar.
Pessoal, o volante do Corinthians, o Charles, ele tem sido sondado por alguns clubes, ele tem 35 anos, mas pelo jogador ele fica. A ideia do meio-campista e do staff é permanecer no Corinthians pelo menos até o final do ano. Bom, a opinião do Corinthians é um pouco mais divergente, né? Embora queira aliviar a folha salarial, e o Corinthians entenda, né, que a saída do Charles poderia ser o melhor negócio para o clube, o Corinthians não entrou em contato aí com o staff do Charles para tratar até o momento sobre o assunto. Mesmo sem ser titular, Charles teve oportunidades também com Dorival Júnior, atuou 7 vezes, sendo 2 delas como titular. Pelo Corinthians, o volante disputou 43 jogos, 22 deles como titular, marcou um gol e deu uma assistência. E agora o Corinthians, né, monitora a situação de mercado para encontrar um novo clube para o volante. E ainda, Matheus Donelli de saída? Vamos saber. Pessoal, Matheus Donelli, cria da base, infelizmente não conseguiu se firmar, né? Ele foi tido na base como um jovem muito promissor que poderia no futuro vir a assumir a titularidade do Corinthians. Nas oportunidades que teve, não conseguiu convencer a fiel torcida, está na berlinda, né? Tanto que ele nem foi relacionado para esta última partida e o Corinthians estuda a viabilidade da saída do jogador por empréstimo. Soubemos que há uma negociação em curso. O time interessado em contar com o goleiro Matheus Donelli não teve o seu nome revelado, mas há conversas que a situação do goleiro pode ser definida em breve, ele pode inclusive deixar o Corinthians. A ideia da alta cúpula do Timão desde maio era emprestar o goleiro para que também haja, né, um alívio na folha salarial e também que ele se mantenha o ritmo, possa jogar e quem sabe, né, buscar um espaço, se destacar e o Corinthians ter aí um retorno financeiro com uma possível transferência envolvendo o goleiro. Portanto, Matheus Donelli, 23 anos, Corinthians entende que para ganhar rodagem, que o goleiro possa se valorizar, precisa buscar novos ares e estuda uma saída, nem que seja por empréstimo do goleiro ainda nesta temporada. E agora, momento polêmica. Casagrande critica Memphis e afirma que atacante não tem amor pelo Corinthians. O ex-jogador e hoje comentarista, o Walter Casagrande Júnior, criticou duramente a forma como Memphis Depay se relaciona com o Corinthians. O Casão abordou a ausência do jogador no treinamento do clube, em meio a cobranças judiciais e tudo mais. E o Casagrande falou que a conduta dele não condiz com o amor que ele prega na internet. Abre aspas. Existe um contrato e ele deve ser cumprido. Simples assim. No entanto, o acordo firmado entre Memphis e o clube é algo que nunca vi igual. Nem Maradona no Napoli e o Messi em sua carreira tiveram algo do tipo. Comparou o Casão. Ele seguiu. Desde o começo, nunca me convenceu essa história de frequentar a periferia, jogar bola em campo de várzea, cortar o cabelo em comunidade, conversar com torcedores, tirar foto. Sempre achei forçado. Memphis não tem nenhuma ligação afetiva com o Corinthians. Detonou o Casão. E ele seguiu. Frases como virei corintiano, o clube está na minha pele. Isso não vai sair da boca dele. Com o salário em dia, ele joga e se dedica. É bom tecnicamente, inteligente em campo e o rendimento vem. Mas se atrasar, o que vemos é isso aí, apatia total. Ele não sente nada. Pode acreditar, afirmou Walter Casagrande Júnior. Ele ainda seguiu. O principal ponto que me incomoda é a ausência de entrega, de comprometimento e de vínculo com o que é ser Corinthians. Esse clube é movido a paixão e emoção. Ou o cara se doa e se entrega, ou vai ser ignorado. Vai parecer que não está nem aí, finalizou o Casão. É aquele tal negócio, né, que a gente já viu o Vampeta falar publicamente. Fingem que pagam e ele fingia que jogava. Infelizmente, pessoal, por mais que eu não concorde, infelizmente, para a maioria é assim. Ainda a respeito de Memphis, ex-cartola do Corinthians critica a contratação e afirma que quem assinou o contrato deveria ser preso. Pessoal, irei ater-me aos fatos e os comentários eu deixo com vocês, tá bom? Antes de começar, eu reafirmo, não sou partidária de ninguém. Bora lá falar do André Sanches, que concedeu uma entrevista ao colunista Léo Dias. Muitos jornalistas esportivos aí, muita gente de destaque, muitos que estão no ramo aí há décadas, jornalistas do segmento, né, que tem uma representatividade, tentaram, mas o André Sanches, ele
preferiu conceder entrevista ao jornalista e colunista em geral de fofocas, Léo Dias. Bom, à ocasião, o Andrés Sanches criticou duramente o contrato feito entre o Corinthians e o holandês, que, segundo ele, receberá um total de 82 milhões de reais, mas esse montante pode chegar a 120 milhões se as metas esportivas forem atingidas. Abre aspas, palavras do Andrés. Quem fez o contrato com o Memphis deveria ir preso. O Neymar seria mais barato. O Memphis é bom jogador. Mas quem fez o contrato deveria ir preso. Pagar o que estão pagando é um absurdo no futebol brasileiro. O jogador quer o dele. E se não estiver satisfeito, pede aumento. Para a realidade do Corinthians, esses valores são absurdos. Ele não faltou ao treino por causa de pagamento. Ele faltou por faltar, afirmou Andrés. E ele seguiu. Na minha época, tinha falta também. Mas você tem que ter comando. Pelos valores que fizeram, eu não contrataria. Quem fez tem que ser preso. Eu gostaria de ver o Neymar no Corinthians. Ele tem a cara do Corinthians. Fecha aspas, afirmou Andrés. E mais, após a sua confissão, o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanches, afirmou que teria ressarcido aos cofres do clube cerca de 15 mil reais que ele teria utilizado como gastos pessoais, segundo o próprio por engano, durante a gestão de 2020. Ainda assim, o Conselho de Orientação irá agora analisar o caso e debater uma possível expulsão ou não do ex-mandatário do Corinthians. 5 anos depois foram notar agora, que o cartão corporativo foi gasto de forma indevida e por engano. E para fechar aqui da nossa parte, o que é SAB? Vamos entender. Pessoal, uma parceria entre Ronaldo Fenômeno e Globo. Eles anunciam uma nova parceria que poderá render um montante significativo aos clubes. Vamos entender. Pessoal, nesse domingo o Corinthians, em conjunto com outros 13 clubes, dão início a um programa que promete, angariar fundos e melhorar as condições desses times. Com Ronaldo Fenômeno na presidência, a chamada SAB, Sociedade Anônima da Brahma, em parceria com o aplicativo Zé Delivery, anunciaram que a partir de agora toda compra no aplicativo terá 10% do valor revertido para o clube de coração do usuário. Abre aspas. A responsabilidade e orgulho de ser presidente do projeto, que vai melhorar muito o futebol brasileiro, aguarde, escreveu Ronaldo Fenômeno nas redes sociais. O Corinthians também publicou, uma imagem da Neoquímica Arena com a frase Corinthians agora é SAB. Além do Timão, estão nesse projeto Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Avaí, Ceará, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Goiás, Grêmio, Ponte Preta, Remo, Santos e Vitória. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Não se esqueça, deixa aquele like bacana no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.